Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 19 de janeiro, hoje é sexta-feira, nós estamos na segunda semana do tempo comum. A palavra de Deus nos convida, amados irmãos e irmãs, a estarmos com o Senhor, a viver o caminho do discipulado. O discípulo é aquele que está com o Senhor, gasta tempo com Ele para dele aprender e aprendendo procurar servi-lo. Peçamos então que o Senhor nos conceda esta graça, que a vontade de nosso coração se oriente para a presença do Senhor, que possamos ir ao encontro dEle, que a nossa razão ilumine a nossa vontade para irmos de fato ao encontro do Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do primeiro livro de Samuel, capítulo 24, versículos de 3 a 21. Sobretudo, amados irmãos e irmãs, estamos dentro daquela realidade, contemplando então Saul ainda como rei, nessa vivência, sobretudo, para rei de Israel, e Davi que está para ser elegido rei. Então, tomo aqui só o início, sobretudo os 2 primeiros versículos, para dizer então aquilo que a palavra hoje nos oferece. Naqueles dias, Saul tomou consigo 3.000 homens escolhidos em todo Israel e saiu em busca de Davi e de seus homens, até os rochedos das cabras monteses. E chegou aos currais de ovelhas que encontrou no caminho. Havia ali uma gruta onde Saul entrou para satisfazer suas necessidades. Davi e seus homens achavam-se no fundo da gruta. E o homem de Deus, Davi, disse-lhes: Este certamente é o dia que o Senhor te falou. Eu te entregarei teu inimigo para que faças dele o que quiseres. Então, continuando, Davi está ali, Saul também se encontra, e Davi tinha então a possibilidade de ganhar. Davi tinha a possibilidade de acabar com a vida de Saul. Mas ele não o faz. Ele não o faz. Olha o que diz, amados irmãos e irmãs. Então Davi aproximou-se de mansinho e cortou a ponta do manto de Saul. Mas logo no seu coração se encheu de remorsos por ter feito aquilo e disse aos homens: Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessa ao ungido do Senhor. Levantando a mão contra ele, o ungido do Senhor. Com essas palavras,
Davi conteve os homens e não permitiu que se lançassem sobre Saul. Então, amados irmãos e irmãs, Davi não faz nada contra Saul. Depois, amados irmãos e irmãs, sobretudo, o próprio Saul vai reconhecer então que Davi poderia ter exterminado, mas não o faz. E olha a expressão que utiliza-se o texto. O ungido de Deus, Mexiá, Cristo. É a mesma expressão, amados irmãos e irmãs, Messiá. Então o rei era o ungido, realmente, ele era ungido a fronte, a cabeça, como escolhido de Deus para governar, para reinar. Nós bem sabemos que o ungido de Deus, de fato, é o próprio Senhor, o Filho de Deus. É aquele que veio ao nosso encontro. Ele é ungido pela graça, pelo amor, pelo Espírito Santo de Deus, porque Ele é Deus com Deus mesmo. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. O Salmo 56 traz como resposta: piedade, Senhor, tende piedade. O Deus da vida que tem piedade de cada um de nós. Por fim, o Santo Evangelho de hoje nos fala sobretudo do momento da eleição dos 12. São Marcos não dá tantos detalhes, ele é mais direto, ele é incisivo, ele apresenta os nomes. O que ele narra? Que Jesus, amados irmãos e irmãs, sobe a um monte e chama para si aqueles que ele quis. E foram até ele, enquanto Jesus designou 12. Ele convida 12 para fazer parte então desse colégio mais próximo, os apóstolos, aqueles que serão enviados. E podemos dizer sem medo algum, os primeiros bispos da igreja. São os 12 apóstolos. Jesus os chama, são eles: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filho do trovão, André, irmão de São Pedro, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, Cananeu, Judas Iscariotes, aquele que depois viria a trair. Então, chama os 12 e dá a eles autoridade, os enviando para pregar. Eles têm autoridade para expulsar demônios. Eles têm autoridade, amados irmãos e irmãs, para pregar, para realizar aquilo que o Senhor realizaria. Os nossos bispos hoje são aqueles que são os apóstolos na igreja. Possamos, amados irmãos e irmãs, sobretudo rezar por eles, para que, disponíveis seus corações à ação do Espírito Santo, governe a igreja de Cristo, conduza o povo fiel ao encontro do Mestre Senhor, que eles possam pregar, que eles expulsem os demônios com autoridade, que sejam de fato os representantes de nosso Senhor Jesus Cristo hoje na vida da igreja. Possamos rezar de fato por esses apóstolos e especialmente por nosso Papa, que é de fato então o sucessor de São Pedro. Que o Deus da vida o ilumine, o proteja, o conduza em graça e sabedoria aos caminhos que o próprio Senhor sonhou para cada um de nós. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça hoje e sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.